Olha só, imagina abrir um texto sagrado esperando encontrar aquelas mensagens de puro conforto, de paz absoluta, e logo de cara dá de ombros com essa declaração: não vim trazer paz, mas espada. É um baita de um paradoxo, né? Essa frase, ela literalmente atravessa os séculos causando perplexidade na gente. Porque, pensem bem, como é que o mensageiro da reconciliação solta algo que bate de frente com toda aquela imagem tradicional de um mestre da paz? E se a primeira frase já deixou todo mundo de queixo caído, dá uma olhada nessa segunda. É uma citação ainda mais chocante, daquelas que causam uma confusão gigante na cabeça de qualquer um que busque ensinamentos de amor e de união familiar. Quem não odiar pai e mãe não pode ser meu discípulo. Como é que a gente compreende uma exigência tão drástica e aparentemente tão agressiva assim? Bom, é exatamente essa dissonância que convida a gente a ir um pouco além da superfície. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje a gente vai mergulhar na reflexão teológica super interessante do Marconi Farias sobre a linguagem profética de Jesus. Nosso grande objetivo aqui nesta explicação do material dele é tentar desvendar o que de fato está por trás dessas declarações que, olha, parecem verdadeiros escândalos literários, mas que, na real, escondem uma profundidade gigante. Então, o nosso roteiro de hoje é bem direto. A gente vai passar pela parte 1, o paradoxo das palavras, seguir para a distância hermenêutica, depois a linguagem do mestre, aí vamos decodificar as frases difíceis e, por fim, chegar na palavra viva. Bora começar então com a primeira parte, o paradoxo das palavras, colidindo com a essência do evangelho. E vamos entrar direto nisso, tentando entender essa aparente incompatibilidade. Afinal de contas, como é que a gente harmoniza palavras que são tão duras com a própria essência de amor aos inimigos e misericórdia? Bom, o cerne da questão aqui é quase revolucionário. O problema, de verdade, nunca esteve nas palavras que foram ditas, mas sim na estrutura mental moderna que a gente usa para ler essas palavras. O estudo mostra que a gente tenta encaixar discursos muito antigos em moldes completamente contemporâneos, e é exatamente aí que o conflito de interpretação acontece. E isso nos puxa direto para o ponto 2, a distância hermenêutica. Construindo a ponte. Existe aí um abismo, digamos assim, invisível, que faz com que a gente, leitor moderno, acabe interpretando errado textos bíblicos que são antiquíssimos. E aqui está a grande raiz do problema, pessoal. De um lado, temos a nossa mente ocidental moderna, puramente racionalista, que busca sempre aquele sentido literal e que lê tudo com uma lente muito emocional do século XXI. Agora, do outro lado, pensa no universo semita, lá do século I. Era um mundo pensado de forma totalmente simbólico, cheio de densidade profética, que lidava super bem com paradoxos e tinha uma profundidade histórica imensa. Então a grande crise acontece bem aí, quando a gente canta ler um rabino judeu do século I usando as categorias limitadas da nossa própria época. Não encaixa. Seguindo em frente, parte 3. A linguagem do mestre. Palavras como portais. Aqui a gente precisa mudar o foco para a forma como Jesus realmente se comunicava. Ele não era tipo um filósofo grego tentando ser super preciso com conceitos técnicos. Ele era um mestre usando símbolos vivos. As palavras dele funcionavam como verdadeiros portais. E para entender isso direito, a gente precisa definir a estrutura central dessa análise, que o Marconi Farias chama de hermenêutica cristocêntrica. Basicamente, a ideia é que a escritura não é só um texto que te passa uma informação, não. Ela é uma manifestação simbólica, uma revelação do Logos na história. Então, a linguagem bíblica não está ali só para comunicar umas ideias retas. A função dela é abrir dimensões espirituais inteiras para quem está lendo. E olha que interessante como isso se divide. A análise detalha que a Bíblia estrutura os significados dela em várias camadas que se conectam. Então não é só uma historinha de eventos, sabe? O texto funciona ao mesmo tempo na camada histórica dos fatos ali da época, na camada linguística da construção dos idiomas antigos, numa profundidade espiritual enorme e até numa dimensão cósmica. A revelação divina flui por todas essas frequências ao mesmo tempo. É como um quebra-cabeça gigante e tridimensional. Bom, chegamos ao nosso ponto 4. Decodificando as frases difíceis, aplicando a chave. Agora a gente vai ver o que acontece na prática quando pegamos essa estrutura de camadas todas e aplicamos direto naquelas citações super chocantes que a gente viu lá no comecinho. Reparem como essa decodificação simplesmente muda o jogo todo. Quando Jesus fala de espada, uma leitura superficial vai logo gritar violência, mas o significado profético lá na tradição judaica é de separação, de discernimento, de juízo.
A espada de Cristo não serve para cortar corpos, ela corta consciências, ela expõe o que está escondido. É a luz confrontando a escuridão. E a mesma coisa vale para a palavra ódio. Lida de forma superficial, soa como odiar literalmente a mãe e o pai. Só que, naquele ambiente semita, esse verbo tinha muito um valor comparativo. Ele está apontando para uma prioridade espiritual. Cristo não está mandando destruir os laços da família de jeito nenhum. Ele está exigindo que Deus ocupe o centro absoluto, dando uma reorganizada total na nossa hierarquia de valores. E aí a gente esbarra nessa terceira frase complicada. Esta geração não passará. De novo, sem o contexto certo, isso parece um baita de um erro cronológico, né? Porque, convenhamos, a geração lá do primeiro século já passou faz muito tempo. Mas é aí que está a genialidade do negócio, porque se ilustra perfeitamente como o pensamento judaico-apocalíptico opera. Ele meio que sobrepõe as coisas, o tempo histórico e o tempo escatológico. A destruição de Jerusalém, que rolou lá no ano 70 depois de Cristo, vira um sinal histórico imediato de um juízo muito maior, o juízo cósmico final, que ainda está no futuro. A linguagem funciona nesses tempos de forma simultânea. Para ajudar a visualizar, tem essa metáfora que é excelente. A profecia é como a gente olhar para montanhas à distância. Quando a gente olha para o horizonte, picos que estão separados por quilômetros de distância, ou até eventos separados por séculos de tempo, parecem que estão todos grudadinhos uns nos outros. Rola uma compressão do tempo profético. E é assim que a linguagem trabalha, de um jeito simbólico, histórico e escatológico, tudo junto e misturado. O que nos traz para a nossa quinta e última parte, a palavra viva, a chave definitiva. A gente já viu que a arqueologia e o contexto histórico ajudam demais a organizar o cenário, com certeza, mas eles não são o ponto final. Tem uma chave maior aí. E a conclusão do Marconi Farias amarra isso muito bem. Cristo é a chave do próprio Cristo. O que isso quer dizer? Que só uma leitura focada nele é capaz de harmonizar de verdade todas essas palavras super difíceis, porque é nele que o símbolo e a verdade se abraçam. É nele que a história e a eternidade convergem, transformando o que parecia um escândalo num verdadeiro portal de compreensão. Então, o grande lance aqui, a nossa lição, é que esses significados mais profundos e cheios de camadas reorganizam por completo a maneira da gente enxergar o texto. O universo bíblico deixa de ser só um registro religioso lá do passado e passa a ser uma arquitetura do Logos. Onde a gente via violência na espada, agora a gente vê a luz do discernimento. Onde parecia rejeição na palavra ódio, a gente entende que é sobre prioridade espiritual absoluta. E aquela confusão de tempo vira uma compressão profética majestosa. Faz muito mais sentido, não faz? E para fechar essa nossa análise, a gente fica com uma reflexão que vai bem além de só estudar o texto de forma intelectual. Porque as palavras de Cristo não são só um quebra-cabeça para a gente decodificar. Elas carregam ecos do invisível para dentro da nossa realidade. A grande pergunta que fica diante desse oceano de significados é a seguinte: será que a gente está apenas tentando ler e entender intelectualmente as palavras do Logos vivo? Ou será que estamos, de fato, permitindo ser transformados por elas? É uma pergunta para levar para a vida. Fica aí o convite para todo mundo continuar explorando essas profundezas.